para a estratégia de saúde da família é a gente compreender exatamente como e o que a gente pode fazer, de que maneira a gente pode dar suporte para esse paciente antes que esse paciente chegue até o especialista. Então, nós vamos falar sobre psoríase na estratégia de saúde da família, além do que se vê. Então, entender que, às vezes, a ponta do iceberg é apenas o que a gente vê, mas o que está por baixo é muito mais do que isso. Então, a gente vai começar falando, eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação a essa aula, entender que a psoríase é uma doença inflamatória crônica, cutâneo-articular, e eu poderia dizer articular, ocular, né, e tantos outros sistemas que são comprometidos, em que a ativação imunológica é inapropriada, quer dizer, eu tenho uma falha, um erro nessa ativação imunológica. Eu tenho ambos os sexos comprometidos, principalmente com relação à terceira e quarta décadas. No Brasil, a estatística bate com a do mundo, em que nós temos 2 a 3% da população comprometida e existe aí uma predisposição genética. Então, como a gente pode ver na imagem, eu tenho lesões que são avermelhadas, descamativas, né, que eu posso ter formas localizadas ou formas esparsas aí das lesões comprometendo todo o tegumento. Eu tenho como causas, nós podemos ter aí os fatores ambientais, as próprias infecções, porque na realidade, às vezes, um paciente, quando ele apresenta, quando jovem, né? Porque a psoríase, ela compromete mais a fase adulta, mas o jovem também pode ser comprometido quando eu tenho infecções das amígdalas, pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, e esses pacientes logo depois abrem o quadro de psoríase. Alguns medicamentos de uso comum, por exemplo, o corticosteroide tópico, quando utilizado em grande extensão ou até mesmo utilizado sistemicamente, ele está totalmente contraindicado no uso da psoríase por conta dos rebotes que podem acontecer. A utilização do lítio, a utilização de beta-bloqueador, inibidores da enzima conversora de angiotensina, como captopril, enalapril e outros. Então, esses medicamentos, quando utilizados em pacientes que têm história de psoríase na família, a gente sempre tem que estar alerta. Estresse emocional acentuado, os pacientes que fumam em quantidade exagerada, e assim como os pacientes que usam álcool. Lembrar que os pacientes que têm síndrome metabólica, com aterosclerose, resistência à insulina, obesidade, hipertensão e dislipidemia, formam um ciclo vicioso com relação à psoríase. Então, essas são doenças que eu encontro, mas eu também posso ter o desencadeamento da psoríase nesses pacientes. Então, compreender que a psoríase, ela é uma lesão em que eu tenho lá a camada basal, lá da histologia, eu tenho lá a camada espinhosa, granulosa e a camada de queratina, em que eu tenho nesse ciclo germinativo uma aceleração desse ciclo. Então, o que normalmente a pele se forma em 28 dias, com pacientes com psoríase, onde tem a placa, onde tem a lesão, vão acontecer apenas 3 a 4 dias para a formação da lesão efetivamente. Uma coisa que hoje se fala a respeito da imunopatogenia da psoríase é compreender que existem algumas citocinas inflamatórias do sistema imunológico e que essas citocinas, principalmente o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 17, a interleucina 6 e tantas outras interleucinas se encontram como moduladoras da ocorrência da psoríase. E como não, para nossa surpresa, estudando um pouquinho mais os pacientes com intolerância à glicose, os pacientes obesos, os pacientes com dislipidemia, aterosclerose e doenças cardiovasculares, nós também vamos encontrar essas citocinas altas nesses pacientes. Então, razão pela qual a gente associa os pacientes com psoríase às doenças da síndrome metabólica, com o aumento do risco cardiovascular, aumentando morbidade e mortalidade. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. Os estudos epidemiológicos mostram que a psoríase está aumentada com maior risco de comorbidades e risco de mortalidade, né? Então, e não só nos pacientes com lesões extensas, como a imagem aqui, como se pensava há 10 anos atrás. Hoje eu sei que um paciente que tem apenas uma única lesão de psoríase, mas que tem alguma comorbidade associada, esse é um paciente que pode ter
a sua mortalidade também aumentada. Então, o que nós observamos? Que as comorbidades associadas, elas tendem a aumentar com a idade, que o impacto ele é significativo no aumento das limitações físicas do paciente, porque alguns desses pacientes, a maioria deles podem desenvolver artrite psoriásica, e isso leva a alterações definitivas das articulações, que o aumento da comorbidade aumenta também os custos do Sistema Único de Saúde, e não só de saúde pública, como também de saúde suplementar. Que nós temos genes associados entre a psoríase e as comorbidades. E aí nós temos o cromossomo 16q21 associando a psoríase com a doença de Crohn, o HLA-CW6 e o TNF associado com a psoríase e a artrite psoriásica, a interleucina 12-23, a psoríase e a doença de Crohn, e assim muitos outros estudos mostrando as comorbidades e a psoríase. Então, se a gente fizer uma rápida busca nos artigos, e aí eu acho muito importante que você depois reveja a aula e você possa, com calma, anotar todos os artigos aqui que estão referenciados com as doenças, para você entender um pouquinho melhor. E aí nós vamos entender que a artrite psoriásica, a psoríase, ela se associa à artrite psoriásica, se associa à uveíte nos olhos, à doença inflamatória intestinal crônica, distúrbios psiquiátricos, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, levando os pacientes a um aumento das doenças cardiovasculares, e como o IAM e o AVC. E aí, lá na atenção primária, quando você está lá na estratégia de saúde da família atendendo seu paciente, ele tem lá uma lesãozinha de psoríase e ele queixa que tem lá uma lesão, um avermelhado no olho, e você fica preocupado achando que, claro, a coisa mais comum no vermelho no olho é uma conjuntivite viral. E aí você usa lá toda a maneira de tratar esse paciente como uma conjuntivite viral, mas esse paciente não melhora. E você trata novamente e ele não melhora. Opa! E aí eu tenho que ficar atento, porque esse paciente pode estar com psoríase, ele tem psoríase e está desenvolvendo uma uveíte, que é uma comorbidade que pode levar o paciente à cegueira. A mesma coisa com relação ao paciente que tem psoríase e começa a desenvolver diarreias intercaladas com o período normal do intestino. E aí a gente tem que ficar atento, a gente precisa ter essa ampliação do olhar com relação às comorbidades associadas para a gente poder saber o que fazer com o paciente. Ou mesmo o paciente que começa a ter psoríase e que desenvolve depressão ou alcoolismo, né? E a própria síndrome metabólica. Então, de uma maneira mais acadêmica, para melhorar aí o ensino e o aprendizado, a gente tem aqui a imagem que fala por si só. Então, nós vamos aqui ter um paciente com problemas oculares, e aí nós temos que ficar de olho na uveíte, porque é que pode levar a cegueira, às vezes episclerite, irite, e que a gente vai precisar, às vezes, encaminhar esse paciente de uma maneira, não vai mandar ele para a fila da regulação, de uma maneira que ele fique aguardando o tempo normal de ser transferido ou de ser encaminhado. Eu preciso de ver rapidamente, porque esse paciente pode perder a visão em até 30 dias. Né? As doenças inflamatórias crônicas intestinais, como retocolite ulcerativa e doença de Crohn, que podem se associar com a psoríase. Eu tenho a artrite psoriásica, que pode comprometer o paciente com psoríase em 7 a 42% dos casos. E aí, a gente precisa compreender o que é essa artrite psoriásica, né? E nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante. A psoríase ungueal, que é o comprometimento das unhas, 40 a 50%. O paciente com distúrbio psiquiátrico, depressão e alcoolismo e até ideias de suicídio. E a síndrome metabólica, aumentando o risco da doença cardiovascular e os riscos cardiovasculares associados, como derrame e AVC. Perdão, infarto. Infarto e o AVC. E aí nós vamos falar um pouquinho da artrite psoriásica, que é uma das doenças das comorbidades que mais se associam à psoríase. E nós vamos compreender que a artrite psoriásica, quando a gente vai falar, só para a gente compreender um pouquinho a respeito de um critério que os reumatologistas e a gente que é dermato usa bastante, chamado critério Caspar. Esse critério tem uma capacidade, uma sensibilidade alta e uma especificidade alta de inclusão de paciente para o rastreamento das alterações. E esse paciente, ele que tem psoríase, a gente configura pontos.
Então, por exemplo, psoríase, se ele tem psoríase, eu vou incluir 2 pontos, se ele tem história de psoríase, eu vou incluir, dar 1 ponto, e aí se ele tem mais que 3 pontos, e aí eu vou considerar a lesão da unha, o fator reumatoide negativo, que é uma das dosagens bioquímicas que a gente faz, se ele tem dactilite ou não, e se ele tem alterações ósseas ao raio-x. Então, muitas das vezes, o paciente não tem alteração óssea ao raio-x, ele não tem dactilite, mas ele tem queixa de dor. Então, muitas vezes, porque aquela dactilite é aquele dedo em salsicha, extremamente vermelho, extremamente dolorido, e eu posso não ter a artrite efetivamente, mas eu tenho a queixa do paciente relacionada à entesite. E o que é a entesite? Porque quando fala artrite a gente compreende bem, mas quando fala entesite, seria o processo inflamatório envolvendo as ênteses, que são as implantações dos tendões no osso. Então, esse paciente queixa de dor, que ele não consegue mexer as mãos pela manhã, porque as articulações comprometidas, principalmente a periférica, axial, principalmente a da sacroiliaca, ou as ênteses. Então, são as regiões em que eu vou ter critérios para definir um paciente com artrite psoriásica. Então, eu tenho o critério CASPA para incluir, e se eu tenho um paciente com mais de 3 pontos, eu já posso incluí-lo. Então, esse critério é um critério que não é difícil para você, lá na estratégia de saúde da família, pensar na possibilidade desse paciente que tem psoríase ou que tem história de psoríase na família e você poder acelerar o processo dele de ser visto. Então, quando esse paciente caminha para alterações a nível de raio-x, porque enquanto ele tem entesites, eu não tenho alteração radiográfica. Ele tem apenas as queixas de dor, né? Mas, na realidade, a alteração ao raio-x, e aí eu sei que é difícil a gente pedir, por exemplo, uma ressonância para você ver as alterações de cartilagem, mas eu selecionei basicamente só as alterações a nível de raio-x, que nos dão assim uma visibilidade acerca das lesões. Então eu poderia ver as erosões marginais com proliferação óssea irregular. Então as erosões marginais seriam essas lesões que eu posso ver ao raio-x, que a gente chama de comidinha de rato no queijo, né? Que é aquela comidinha no osso, né? Uma lesão ensacabocado, mas eu tenho também uma alteração óssea associada. Então, eu tenho essa região do osso, que tem a erosão, e uma proeminência óssea já lesada. Pessoal, tudo que a gente não quer é encontrar nesse paciente o osso lesado, porque uma vez lesado essa articulação óssea, esse paciente passa a ter dificuldades para várias coisas do dia a dia. Uma dona de casa vai ter dificuldade de lavar uma louça, de varrer uma casa. Se ele é um trabalhador que lida com a tecnologia, ele vai ter dificuldade de digitar. A dona de casa vai ter dificuldade de lavar roupa. Então, assim, as limitações com relação à doença são muitas. Ainda no raio-x, eu vou ver estreitamento da articulação interfalangiana distal e algumas vezes eu vou ter incorporação de um novo tecido ósseo, né? Então eu tenho aqui os calombinhos que a gente vê clinicamente extremamente doloridos, uns carocinhos na mãozinha do paciente, e no raio-x o estreitamento, ver como é que está mais estreito essa região da articulação do que a que está aqui ao lado, né? É claro que em momento nenhum a gente quer fazer o raio-x de um paciente assim, porque esse paciente já tem milhares de articulações, aí eu já tenho uma mutilação completa desse paciente. Esse é um paciente que, eminentemente, ele já não está trabalhando mais, ele está fora do mercado de trabalho, onerando muito o sistema da Previdência e o próprio sistema de saúde pública. Então, as radiografias de pé e mão mostrando as lesões mutilantes, o dedo em ponta de lápis, que a gente chama subluxações e anquiloses, a gente não tem nenhum interesse com relação a isso, muito pelo contrário, o que a gente quer é prevenção. Então, como que a gente, então, pode ter um paciente com psoríase e eu pensar que esse paciente pode ter o que a gente chama de fator preditivo para artrite psoriásica? Então, o paciente que tem psoríase e tem lesão da prega interglútea, esse dia eu estava fazendo uma aula para reumatologistas, e dizendo que as lesões de prega interglútea, aí levanta a mão a reumatologista e diz assim, mas quem que fica olhando a prega interglútea do paciente?
O dermatologista que trabalha com doenças, sim. Porque se ele sabe que um paciente tem psoríase, ele tem lesão na prega interglútea e ele está queixando dores articulares, eu sei que esse paciente tem 3 vezes mais chance de desenvolver artrite psoriásica do que a população normal. Então eu preciso estar atento. Que um paciente com psoríase grave tem 2,5 mais vezes. Que o paciente que tem psoríase no couro cabeludo, gente, a pessoa pode não ter nenhuma lesão mais. Ela só tem a lesão do couro cabeludo. Isso é suficiente para eu estar atento com relação à ocorrência da artrite psoriásica para esse paciente. Então, se tem unhas comprometidas, prega interglútea e o couro cabeludo, esse é um paciente que eu vou estar bastante atento com ele, porque ele tem muito mais chance de desenvolver artrite psoriásica do que os demais pacientes. Então, quando que eu vou encaminhar para o dermato ou para o reumato? Que eu acho que isso também é importante, né? Então, se o paciente não tem indícios, você olhou lá, jogou naquele critériozinho CASPA, que depois você vai anotar, guardar direitinho. Não tem lesão relacionada a... não tem indícios de dor, e essa dor não é nem periarticular e nem articular, se não tem edema difuso dos dedos, ou se não tem uma cervicalgia ou uma lombalgia que dura mais, num paciente que seja menor que 40 anos, que essa dor seja noturna e que melhora com exercício, esse paciente efetivamente, se ele tem a dor, a artrite entesite, dactilite e uma dor que a gente chama de dor inflamatória. Então, vamos caracterizar aqui o que na coluna e no pescoço pode me caracterizar uma lombalgia ou uma cervicalgia inflamatória ou de esforço. Então, a dor inflamatória é uma dor que melhora com o exercício. O paciente ele está sentindo a dor, ele começa a aquecer as suas articulações e isso tende a melhorar. É um paciente que não consegue dormir à noite, porque a dor não deixa. É diferente da dor do esforço físico, a dor que a gente chama que não é uma dor inflamatória. Então, a dor, que é uma dor de esforço, ela é uma dor que o paciente, quando relaxa, melhora. Que quando vai para a atividade física, piora. Diferente da dor inflamatória. Então, o paciente da dor inflamatória, ele diz, doutor, rolei a noite inteira de dor, não melhorei. E é uma dor que tem uma piora no início do pós-repouso prolongado, principalmente quando ele acorda pela manhã. Então, mesmo que ele durma à tarde, a dor não vai melhorar, ele vai acordar pior do que quando ele deitou. Então, essas são características básicas de quando eu vou encaminhar um paciente com dor para o ortopedista ou para o reumato. O reumato a gente vai encaminhar um paciente com dor inflamatória. O ortopedista com a dor de esforço. Ainda falando sobre a artrite psoriásica e a dificuldade que se tem de fazer a inclusão de um paciente como portador de artrite psoriásica, mesmo o reumatologista às vezes tem dificuldade, porque a gente chama de uma artrite soronegativa. Porque normalmente o fator reumatoide é negativo, o FAN é negativo, o VHS e o PCR normalmente estão negativos. Em alguns casos, eu posso encontrar o paciente com alteração de ácido úrico. Normalmente, eu vou encontrar positivo o HLA-B27 ou HLA-CW6. Só que esses marcadores imunológicos, eles são muito caros e normalmente eles não são feitos pelos sistemas de saúde municipais, porque eles são exames de alto custo. E normalmente a gente vai encontrar um paciente com dor, mas não necessariamente com lesões articulares. Então, eu posso ter o fator reumatoide positivo? Posso, entre 5% e 10%. Posso ter o FAN positivo? Posso, em 10% a 15%. Mas normalmente esses marcadores estarão negativos. Então, eu não tenho um marcador laboratorial que me diga isso é artrite psoriásica. Normalmente a gente define como uma artrite soro negativa. Com relação à dactilite, ainda falando sobre as artrites, as espondiloartrites, que são as dores relacionadas às articulações, elas podem não estar relacionadas apenas com a psoríase. A psoríase é uma das causas, eu tenho as artrites reativas e tenho a espondilite anquilosante, mas tem outras possibilidades associadas, como sarcoidose, anemia falciforme, gota e infecções do tendão flexor. Eu ainda posso ter o paciente apresentando
dor e edema periarticular ou articular, deformidade distal do dedinho, né? Sempre na distal. Dactilite, que é o dedinho em salsicha, todo vermelhinho, e entesite de calcânio. Então, se o paciente está lá, tem psoríase e começa a queixar de uma dor na região do calcânio, normalmente ele tem ali um processo inflamatório que está em todas as articulações dele, mas principalmente na êntese do calcânio. Então, vale a pena, então, a gente, para concluir o assunto da artrite psoriásica, entender que a artrite psoriásica ela pode ser tão grave quanto a artrite reumatoide. Que 40% dos casos graves de psoríase cursam com artrite psoriásica. E aí, olha bem, gente, como que é interessante, né? Você vê, ó, um pacientezinho com as unhas bastante comprometidas pela psoríase, ele tem a lesão de pele, mas, ó, o dedinho já com problema na distal, o outro dedinho já com problema na distal. Então, assim, esse dedinho, gente, essa articulação aqui, ó, já tá perdidinha. A gente precisa evitar, é isso, né? A mesma coisa aqui, ó, uma lesão com artrite psoriásica já com deformidades, né? Então, é aí que a gente não quer chegar. E aí nós vamos entender por que é que existe um ciclo vicioso de inflamação que linka a síndrome metabólica como todo ao paciente com psoríase. Então, eu tenho citocinas inflamatórias circulando no corpo do paciente com psoríase de uma maneira a gerar um aumento de uma série de citocinas inflamatórias e predispor o aparecimento das doenças associadas, das comorbidades. Então, principalmente, o TNF-alfa, a interleucina 12, 23 e a interleucina, tá faltando uma aqui, 17, tá aqui, interleucina 17. Essas hoje, conhecidamente, colaboradoras do processo da psoríase na pele. Então, já temos medicamentos específicos chamada terapia-alvo, que é a terapia biológica, que já são inibidoras dessas enzimas especificamente, gerando uma melhora no quadro do paciente, né? Mas eu tenho outras citocinas também envolvidas nesse processo. E isso cria a lesão da psoríase. Mas dentro desse loop inflamatório, eu tenho da artrite, na ocorrência da artrite, eu tenho a formação das metaloproteinases e da proteína S100. A metaloproteinase, ela tanto ajuda na lesão da cartilagem como na lesão óssea. Com relação ao fígado, o próprio PCR, o amiloide sérico e a fosfolipase A2 são as principais causadoras no fígado da esteatose hepática e da própria alteração do nível de glicose da hemoglobina glicada A1C, que altera aí a intolerância da glicose no paciente com psoríase. Vejam bem, nós estamos falando de pacientes com psoríase e estamos aqui fazendo um paralelo das doenças que comprometem também o paciente que tem diabetes. Então, eu encontro alterações fisiopatológicas, fisioimunopatológicas, tanto no diabetes quanto na psoríase. Ainda esse paciente com psoríase, ele tem lá no tecido adiposo, quer dizer, a obesidade, tanto o TNF quanto a adiponectina como a leptina, produtoras, e até a renina-angiotensina, como produtoras de piora da psoríase. Então, por exemplo, o paciente que, quando eu atendia, ainda atendendo paciente no ambulatório, né, a gente sabe que às vezes no ambulatório a gente não consegue fazer os exames com rapidez, e aí o paciente veio, tinha psoríase gutata, que é uma das formas que nós vamos ver mais adiante, e esse paciente eu solicitei exames para entrar com medicação oral para ele demorou 3 meses para trazer os exames. Quando ele voltou aos exames, eu eminentemente observei que as lesões tinham desaparecido. E uma das falas no dia da primeira consulta foi que eu perguntei se ele tinha aumentado de peso naqueles últimos tempos. Ele falou que sim, que tinham roubado a bicicleta dele. E aí foi muito interessante, por quê? Porque esse paciente, quando ele voltou, ele ouvindo a minha sugestão, né, que é difícil, né? A gente sabe que pedir o paciente para perder peso, ele fazer controle, né, para perda do peso é difícil, mas esse paciente ouviu, perdeu 10 quilos e automaticamente a psoríase evoluiu. Bom, o que explica isso? Porque, na realidade, a gordura visceral desse paciente,
quando ele está acima do peso, produz a leptina e o TNF-alfa. E essas duas estruturas, essas duas substâncias, são capazes de piorar a psoríase. Em contrapartida, quando ele emagreceu, diminuiu a gordura visceral, né? E aí, essa gordura pouquinha ali visceral passa a produzir adiponectina num balanço de regulação ali do obeso, e aí esse paciente diminui a produção de TNF e automaticamente melhorou a sua psoríase. Então, nesse paciente específico, ele tinha essa via da adiponectina, leptina, como grande formadora da psoríase para ele. Ainda falando do tecido adiposo, nós temos lá o sistema renina-angiotensina, em que na gordura perivascular, a gente sabe que o adipócito ele é capaz de produção de renina-angiotensina, fazendo a hipertensão, que seria essa angiotensina tanto da gordura visceral, quanto as células T efestoras da gordura perivascular. E no sangue, nos vasos sanguíneos, a gente tem os fatores proliferadores internos dos vasos, de crescimento endotelial, e o ICAM-1, aumentando a capacidade de adesão das placas de gordura e aumento da aterosclerose nos pacientes. Ou seja, o paciente com psoríase é um grande processo inflamatório que pode se deflagrar em qualquer das estruturas, que normalmente começa pela pele. Então, a visão desse paciente na estratégia de saúde da família vem de encontro à preocupação hoje com os sistemas de saúde de maneira geral, a mesma preocupação que com a síndrome metabólica, né? Então, se eu vejo um paciente hoje com psoríase, eu não vou simplesmente passar uma pomadinha para ele, mandar ele para casa e não compreender em que lesões, que locais que estão essas lesões, há quanto tempo ele tem dor nas juntas associadas, porque às vezes ele entende assim, ele não vai falar com você que ele tem dor nas juntas, ele vai falar com o ortopedista. Ele vai chegar para você que está lá na estratégia e falar assim, eu queria um encaminhamento para o ortopedista, porque na cabeça dele doeu na coluna, na região do quadril, é ortopedista. E ele vai ficar discutindo com você. E essa é acho que, das grandes dificuldades da estratégia de saúde da família, porque o paciente quer um encaminhamento e ele não quer conversar sobre o problema, ele não quer discutir o assunto. E como a gente também não ouviu falar de entesite, né, a gente esquece que ali na região do quadril, eu tenho ali a coluna lombosacra, mas eu também tenho as sínfises, né, que a gente chama de sacroilíaca, né, que é aquele ossinho que tem ali no quadril, é uma articulação também, e aquela articulação, quando ela está inflamada, ela dá dor semelhante à dor na coluna, com uma diferença que é uma dor inflamatória. Então, é aquela dor que o paciente não consegue dormir à noite, que quando ele levanta ele está pior, né, é uma dor inflamatória. E a dor lombar, não. E ainda melhora com exercício físico, né? Essa dor inflamatória. E a dor lombar, não. É a dor do esforço. É a dor que quando ele deita, ele melhora. É a dor que ele descansou uma noite, dormiu, amanhece melhor do que estava, né? Nos processos iniciais. Então, a gente conclui que a psoríase é uma grande doença inflamatória sistêmica, imunomediada, em que eu tenho maior risco de comorbidade, em que eu tenho risco de doença cardiovascular, síndrome metabólica e diabetes, que os fatores genéticos ambientais são comuns, que as vias inflamatórias são comuns, que tem uma fisiopatologia comum. Esse artigo da Vidovici, de 2010, ele é muito interessante para falar das comorbidades. Eu acho que vocês vão ver que da agora para frente eu vou citar esse artigo em todas as outros slides, porque realmente eu me baseei neles para falar a respeito desse assunto com vocês. Então, retornando, agora nós vamos ser repetitivos, mas de uma maneira que isso fique lá, você introjetado com esse assunto, né? Então, lembrar que a psoríase e a obesidade, lembrar que o paciente obeso também é um grande paciente inflamatório, por todas as razões anteriores, né? Então, eu sei que lá na gordurinha, eu tenho leptina e adiponectina, que o aumento da leptina piora o processo da psoríase e que a diminuição e que o aumento da adiponectina melhora a psoríase, tá? Então, todo o processo inflamatório aqui, eles são fatores solúveis que vão alcançar a circulação, tanto na derme quanto no tecido adiposo, e esse balanço e esse desbalanço dessas citocinas é que vão promover melhora ou piora. A mesma coisa com relação ao risco cardiovascular.
Eu tenho leptina aumentada, TNF aumentado, aumenta o risco cardiovascular, aumenta a dislipidemia, diminui a insulina, aumenta a glicose, eu tenho angiotensina, o sistema renina-angiotensina mexido, e aí aumento do risco cardiovascular. Então, só para a gente não esquecer, a obesidade aumenta o risco de desenvolver psoríase e piora a evolução a longo prazo. Então, às vezes, vocês vão encontrar um paciente que está tratando de psoríase e, de repente, ele começa a piorar. E aí ele está no meio do intervalo de avaliação dele com o dermatologista, com o reumato, e aí você que está lá na estratégia, olha que papel importante. Ele vai lá com você para trocar um pedido de exame, e aí você percebe, as suas lesões pioraram, você está trabalhando, está cuidando? Estou cuidando, mas não está melhorando. Pergunte da perda de peso, pergunta se ele engordou, porque a gente sabe que isso vai piorar o paciente. Então, perder peso melhora a psoríase, como aquele caso do paciente que eu falei no exemplo anterior. A perda de peso também reduz o uso da medicação, porque muitas das medicações são trabalhadas por quilo de peso, e isso também melhora a resposta do tratamento. A modificação do estilo de vida deve, portanto, complementar um tratamento farmacológico. Eu sempre falo com meus pacientes que, na realidade, não adianta depositar o tratamento num medicamento. Nós vamos ter que mudar um estilo de vida para poder conseguir um resultado legal. Lembrar que as moléculas inflamatórias e o desenvolvimento de resistência à insulina ou diabetes também têm as suas relações e as suas interligações. Então, que citocinas como TNF, interleucina 6 e adiponectina são importantes reguladoras da sensibilidade à insulina e à inflamação. E que o desequilíbrio dessas citocinas ocorre tanto na obesidade, como nas doenças inflamatórias, como na psoríase. Que resistência à insulina ocorre em adultos não obesos, com psoríase. Então, eu não preciso escolher um paciente só obeso, um paciente não obeso também. E que a resistência à insulina correlaciona-se à gravidade da doença. Aqui um outro slide que vai combinar falando sobre como que eu deposito a placa de ateroma, né? Que eu tenho a produção das moléculas de adesão e das moléculas de proliferação endotelial que aumentam o efeito, a capacidade da placa ateromatosa se aderir à parede do vaso, né? E isso promove tromboses, AVCs e tudo mais. A mesma coisa acontece com relação ao endotélio vascular, em que responde de uma maneira ao processo inflamatório, de maneira a produzir TNF, interleucina e vários outros moduladores químicos do processo inflamatório, levando ao aumento do risco cardiovascular, principalmente através da produção de proteína C reativa e o sérum amiloide A. Tanto é que, se você quer saber se o paciente com psoríase está num processo inflamatório acentuado, uma dosagem importante seria a proteína C reativa. Mas foi aquilo que eu falei. Poucas as vezes eu vou encontrar essa proteína positiva num paciente com psoríase. Então, a ausência de marcador é muito característico. Moléculas inflamatórias, o desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, foi isso que a gente falou anteriormente, principalmente através do sistema TH1 e TH17. Então, a liberação de citocinas, das metaloproteinases, levando às modulações endoteliais e transendoteliais. A inflamação e a hipertensão, como nós falamos já no momento anterior, que todos os componentes do sistema renina-angiotensina são encontrados no tecido adiposo. Que um estudo em camundongo mostrou que a produção do TNF e interferon no sangue periférico após a produção infusão da angiotensina. Então, se eu injeto angiotensina, eu aumento o TNF, mas o aumento do TNF, ele também aumenta a angiotensina. Então, se eu tenho um paciente com psoríase que já tem uma produção de TNF aumentada, é claro que esse paciente tem muito mais chance de ser hipertenso, além da gordura perivascular, que também tem as células T ativadas, que produzem a angiotensina e aumentam o risco de hipertensão. Então, os fatores de risco cardiovascular nos pacientes com psoríase, repetindo, aterosclerose, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, diabetes, obesidade, tabagismo e dislipidemia. Lembrando que as comorbidades estão associadas com a psoríase e também com a mortalidade. Que psoríase e muitas comorbidades têm em comum um processo inflamatório sistêmico,
que o tratamento adequado e a longo prazo da psoríase e das suas comorbidades melhoram a qualidade de vida do paciente, além de diminuir a mortalidade dessa população. Então, vamos entender um pouquinho o que é a psoríase. Vamos ver as imagens, que eu entendo que dermatologia, a gente trabalha com imagens, né? Então, o paciente chegou para você com um sinal de vela lá de Auspitz, né? Um branco, serrilhado, principalmente nas áreas extensoras de cotovelos e joelhos, essa é a forma clássica, que são lesões que normalmente dão fenômeno de Kubner positivo, que é onde eu tenho um atrito mais acentuado, ou às vezes o paciente coça de uma maneira mais acentuada, as lesões vão aparecer em área de trauma, que eu vou encontrar um halo avermelhado em volta das lesões. Então, aqui eu tenho uma casquinha e um halo avermelhado, que a gente chama anel de Oronoff. E os tipos de psoríase, né? E aí a forma clássica, que é aquela de cotovelos e joelhos, mas eu posso ter a forma inversa, que são das pregas, das axilas, da região inframamária, das virilhas. Eu posso ter aquela tipo gotinhas, que a gente chama de gutata, pustulosa, que tem às vezes na região palmar, mas pode ser generalizada. A regional, que é só do couro cabeludo e da planta dos pés ou unhas, e a eritrodérmica, que é completamente difusa. Muito mais do que falar, vamos ver as imagens. Então, eu tenho pacientes com placas grandes, lesões eritemato-escamosa, que pode vir em separado, pode vir em grandes placas, ou pode vir de maneira difusa pelo tegumento. A psoríase inversa, num caso como esse, difícil de diagnóstico, porque eu posso ter desde um processo aqui na axila, que pode ser uma micose, uma dermatite de contato, ou até mesmo uma psoríase inversa. O que é mais comum para a gente chegando lá na estratégia de saúde da família? Nós temos que lembrar que a psoríase acontece em 2, 3% da população. Então, eu não vou pensar em psoríase na primeira vez. O mais comum é a micose. Então, eu vou pensar na micose, vou pensar na possibilidade de uma alergia, mas se eu vejo que eu já tratei micose, não está resolvendo. Aí eu estou pensando numa alergia também que não estou dando conta. Aí eu tenho que pensar, gente, será que isso é uma psoríase inversa? Então, eu entendo que essa aula é uma aula para ampliar o olhar da possibilidade dos diagnósticos e de que maneira a gente pode abordar isso. Então, esse é um jovenzinho, que a história dele poderia ser, teve uma infecção na garganta há uma semana, 10 dias atrás, e de repente apareceu tudo isso no corpo dele. Então a gente tem que pensar na possibilidade de uma psoríase, sim, porque a gente sabe que é difícil no jovem, é menos comum, mas que o paciente, depois de uma infecção bacteriana da amígdala, pode apresentar. Aqui uma forma pustulosa, em que eu tenho, você vê que eu não tenho tanto, eu tenho eritema, mas não tenho tanta escama, eu tenho essas lesões assim, né? Aqui na realidade, gente, isso aqui chora, mereja, como diz o povo, né? Um punzinho na pele. O grande problema disso aqui é que fica meladinha a roupa, mela a vida, mela o casamento, a relação afetiva, porque na realidade N problemas psicossociais essa paciente pode apresentar por conta da lesão especificamente. Então a gente percebe que é uma paciente obesa, né, em que a síndrome metabólica provavelmente está associada e que a gente precisa tratar a paciente como um todo. A lesão só palmar, né, um pouco aqui do braço, a região só plantar, em que eu tenho a psoríase palmo-plantar como uma das formas clínicas de apresentação. Aqui eu quero muito abrir uma fala para o paciente, principalmente para essa apresentação aqui. Essa é uma paciente que já vinha tratando de micose há pelo menos um ano. É fictício, tá, gente? Porque essas imagens aqui não são de pacientes reais. Mas poderia ser um paciente que já vinha tomando fluconazol, itraconazol, há mais de 6 meses, sem nenhum resultado na melhora. Porque realmente até eu acharia que isso aqui é uma micose, né? Eu que sou dermatologista. Que dirá vocês que estão na estratégia de saúde da família e que muitas das vezes as lesões se parecem mesmo com uma micose. Mas fica o alerta, né? Você iniciou o tratamento, você não está vendo resposta, não melhora, não melhora, a gente precisa reavaliar isso. Será uma psoríase de unhas, né? Então, eu acho que é aí que a gente quer chegar. A lesão completamente comprometida da unha, aqui uma forma já bem mais acentuada, entender que tanto a micose quanto a psoríase pode chegar neste ponto de aumento da lesão, que a gente chama da unha, que é a onicogrifose. A característica básica da unha, antes de ter o descolamento, que a gente chama de onicólise,
ou a onicodistrofia, né, como aqui, são lesões como essa aqui, ó. Parece que a gente pegou um alfinetinho, furou a unha com um alfinetinho. Aqui, ó, foi passado alguma coisa, um marcador para parecer escurinho, mas não é escurinho assim. É clarinho, é da cor da unha normal. A gente chama isso de pitting. Esses pittings são características de duas doenças específicas. A psoríase é uma, dermatite atópica é outra, que é aquele fenômeno alérgico, né? E aqui, um paciente com psoríase, essas fotos são fotos que não são de pacientes meus, são fotos de atlas que vocês encontram na internet, são fotos livres, né? Por isso que eu vou deixar a aula em aberto, porque a gente não pode deixar imagem de paciente, a não ser que já esteja aberta na internet, né? Então, esse paciente é um paciente com uma eritrodermia, uma psoríase que a gente chama de eritrodérmica. Quando ele fica em pezinho, parece que assim ficou um monte de biscoitinho, farofinha solta em volta dele, um nível de comprometimento psicoemocional altíssimo, um nível de comprometimento conjugal, afetivo muito grande. Então, vamos falar um pouquinho de tratamento. A extensão do quadro vai inferir no tratamento, né? Então, dependendo da extensão comprometida, é que eu vou fazer o tratamento. Que a presença ou não de artrite também vai definir o tratamento. Que o comprometimento da qualidade de vida também interfere no tratamento, né? Eu vou escolher o tratamento embutido nisso tudo. Que exposição solar, evitar trauma na pele e a possibilidade do controle ajuda a melhorar. Então, recentemente, a psoríase foi classificada como leve e grave. Coloca-se moderada grave num quadradinho só, mas é leve, moderada grave. A psoríase é leve quando ela tem 10% do corpo comprometido. Então, 10% do corpo comprometido seria uma região, por exemplo, as lesões que o paciente tem enchem o couro cabeludo, que é em média 10% do corpo do paciente é o couro cabeludo. Não enche, então a psoríase leve eu vou tratar de maneira leve. Um paciente que tem uma psoríase moderada grave, ele vai ter mais de 10% do corpo comprometido. Ou ele tem uma psoríase leve e tem uma comorbidade como a artrite psoriásica que gera uma grande lesão e uma mutilação para o paciente. Então, o paciente tem uma lesão, uma área só comprometida, às vezes uma lesão de cotovelo, mas ele tem a artrite psoriásica associada, eu vou tratar esse paciente como moderada grave e iniciar o tratamento dele até oral. Então, se eu tenho lesões de psoríase com até 10% de comprometimento, considero como poucas lesões, né? Eu vou tratar de maneira tópica, né? Vou tratar de maneira local. Então, eu vou utilizar coaltar e derivados, antralina, análogo da vitamina D3, o calcipotriol e o calcitriol, ou inibidores da calcinerina, que é o tracolimus e pimecrolimus. Qual é o grande fator restritivo para esses pacientes? A maioria desses medicamentos não estão à disposição pelo SUS. Agora, recentemente, nesse ano, foi o análogo da vitamina D3, está disponível, o coaltar ainda não, o corticoide a gente tem. Né? Então, mas os inibidores da calcineurina não. Já num paciente, uma outra coisa que é extremamente restrita para o SUS, só em hospitais e escolas é que nós temos, é a psoríase moderada grave e a possibilidade de eu tratar com câmaras de fototerapia, quer seja para todo o corpo, quer seja para formas localizadas, em que eu posso usar o tipo de luz UVB, normalmente é o laser que chama Neuroband, ou eu posso usar as câmaras de fototerapia de UVA, que a gente faz PUVA, que é o 8-MOP mais o banho de luz, ou com retinoides mais o banho de luz. E o tratamento sistêmico. O tratamento sistêmico, o paciente que vai ser contemplado é o paciente que tem mais de 10% do corpo comprometido ou que tenha menos de 10% e uma artrite associada. Então, quais são os medicamentos que a gente pode disponibilizar para o paciente? Todos são disponibilizados pela farmácia de alto custo. A ciclosporina, o metotrexato, os retinoides e o micofenolato mofetil. Todos esses medicamentos, eles têm restrições. Por exemplo, o paciente, se ele é hipertenso, eu não posso usar a ciclosporina. Se ele tem comprometimento hepático, como esteatose hepática, eu não posso usar o metotrexato, ou se ele tem anemia. Se ele tem dislipidemia, eu não posso usar o retinoide. O micofenolato também tem uma série de restrições, como hipertensão e dislipidemia. Então, em algumas situações, como o paciente está linkado com uma síndrome metabólica, fica muito complexo a gente tratar o paciente. E foi com isso que a ciência evoluiu, com a possibilidade dos imunológicos que são aprovados no Brasil
Existem outros imunológicos aprovados para psoríase fora do Brasil, mas no Brasil nós temos o infliximab, o etanercept e o adalimumab, que são considerados anti-TNFs, sendo que o infliximab... Então, quando o paciente diz para você assim, eu estou fazendo terapia biológica, eu estou usando uma vacina, o paciente diz. A gente precisa entender que não existe vacina para psoríase, né? A vacinação não contempla essa doença, mas que são injeções de utilização subcutânea, neste caso o etanercept e o adalimumab, o anti-TNF, e o infliximab, que é venoso. O infliximab restringe um pouco mais o uso, porque a gente precisa de fazer infusão venosa, tempo para correr essa medicação, as primeiras 3 aplicações são 4 horas, depois a gente pode cair para 2 horas nos 3 primeiros meses, depois a gente cai para 2 horas, dependendo da aceitabilidade do paciente. E o etanercept e o adalimumab são subcutâneos, em que a gente faz rodízio da aplicação usando barriguinha, coxas e braços. O anti-interleucina 12/23, que é o ustekinumab, e o anti-interleucina 17, que é o secukinumab, que a gente também utiliza subcutâneo, todos dois. E aí a gente conclui o nosso momento assim da aula efetivamente. Depois eu tenho disponibilizado umas imagens para a gente trabalhar aí a questão do diagnóstico diferencial. Mas a gente pode concluir dizendo que a psoríase é uma doença inflamatória da pele que é imunomediada. O sistema imunológico está ali envolvido. Que as causas variam desde infecções bacterianas, uso de medicamentos, estresse emocional, dentre outros. Que estão envolvidos citocinas como TNF-alfa, interleucina 12, 23 e 17, e outras em estudo que nós não temos ainda os artigos publicados e reconhecidos pela comunidade científica mundial. Que temos como comorbidades a artrite psoriásica, a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, a dislipidemia e a uveíte. Que os tipos podem variar desde vulgar, gutata, que são aquelas tipo gotinhas, invertida, que não estão nas áreas de extensão, mas estão nas áreas flexoras, e a eritrodérmica. Que com relação ao tipo da lesão, a gente classifica como leve a psoríase que compromete menos de 10% do corpo, em que eu vou usar um tratamento tópico, e mais de 10% do corpo, quando eu considero um tratamento sistêmico. Entender que os diagnósticos diferenciais, que é o que nós vamos falar logo em seguida, variam por pitiríase rósea, dermatite seborreica e líquen plano, né? Então, quando a gente olha para esse slide, a gente compreende, nesse momento, ele muito melhor do que vimos no início, quando eu digo que a psoríase, a lesão da pele, é apenas e tão somente uma parte do que eu vejo. A outra parte, eu preciso ampliar a minha visão para poder oferecer um tratamento de olhar ampliado, de qualidade e prevenindo as comorbidades e de maneira a prevenir também a mortalidade e o impacto que isso gera nos custos de saúde. Gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui e poder dar essa aula para vocês. Se a gente tiver um tempinho a mais no final, a gente vai falar sobre os diagnósticos diferenciais.